Agora vocês estão vendo que está aparecendo aí vermelho gravando, né? Então, se não aparecer isso, por favor, me avise, porque senão, né, não grava. Então, vamos começar a nossa aula. Graça e paz a todos e a todas. Nós estamos para mais uma aula do nosso querido STPC, Seminário Teológico Pentecostal do Ceará. Nós estamos em línguas originais, na disciplina de grego, grego 2, e, pessoal, escrevam só, eu estou lendo aqui, mas escrevam, por favor, em letras maiúsculas, por favor. Então, eu sou o professor Gilberto Rebouças, e nós estamos estudando grego. E hoje nós vamos fazer uma rápida revisão nos verbos, e depois dessa rápida revisão, estudarmos os substantivos. Então, nós vamos começar hoje a ver essa questão do verbo. Então, nós vemos o seguinte. Deixa eu só colocar um pouco mais aqui. Então, nós vimos o seguinte. Um verbo, como nós temos aí o verbo lego. Lego. Então, o verbo é composto de apenas duas partes. Então, antes, vamos fazer uma curva. Eu vou dando aula e, na hora que você tiver dúvida, você interrompe e pode fazer a pergunta, sem precisar levantar a mão. Tá certo assim, pessoal? Certo, professor. Certo, hein? Obrigado. Pessoal, quem não quiser falar, escreve no chat, mas, por favor, escreva em letra maiúscula, para que eu possa enxergar. Então, vamos lá. Eu ensinei Lego e algumas pessoas me mandaram o trabalho completamente errado. Então, o verbo ele é composto de dois tijolinhos. É uma casa que nós vamos fazer de dois tijolos. E é o radical, que é a parte invariável, mais a terminação. Então, para você encontrar o radical, você retira o ômega. Certo? Que é a primeira pessoa. Então, você retira o ômega. Retirou o ômega, o que sobra? Leg. Leg é o radical. Aí, o que você faz? Você acrescenta ao radical as terminações, como eu fiz assim. Lego, eu digo. Veja, o radical não muda. Legues. Aí, o que fizeram? Pegaram o verbo todinho. Lego. Não tiraram o radical, aí botaram legoeis, que eu nunca vi esse verbo. Legoei. Legome. Não. Você tira o ômega. O que sobra é o radical. O radical se repete 6 vezes. 3 no singular, 3 no plural. O radical, ele não muda. O que vai mudar é a terminação. Aí, o legueis. Tu diz. Leguei, ele diz. Legome. Nós dizemos. Veja que o leg não muda. O radical não muda. Né? Então, para encontrar o radical, você tira o ômega. Você tira
o ômega está aqui, o ômega estava aqui, você retira o ômega. Quando você coloca o ômega, agora você tem o verbo. Quando você pega o verbo, primeira pessoa, que é como ele vai vir no dicionário, o que você faz? Você retira o verbo, o ômega. Quando você retira o ômega, você encontrou o radical, que é a parte que não muda. Então, você pega o radical, coloca ele, só o radical, e aí vai acrescentando as terminações. Você coloca o radical, mais as terminações. Aí o radical é lego. Lego. Aí fica lego, legueis, leguei. Eu digo, tu diz, ele diz. Legome, legete e legoci. Então, é assim que a gente faz um verbo. Então, o que, que eu faço para qualquer verbo? Né? Digamos que eu tenho aqui o verbo grafo. Grafo. Eu quero encontrar o radical. Então, eu tiro o ômega. Fica graf. Aí eu acrescento grafo, grafeis, grafe. Mas eu não posso colocar aqui. Aqui já é o verbo escrever. Então, o que que fizeram? Fizeram assim. Esqueceram de tirar o radical, o ômega. Aí veio o ômega, aquela coisa horrível. Se tivesse tirado o ômega, aí não. Mas não tiraram o ômega. Aí colocaram aqui em tudo que é lugar o ômega. Grafes. Aí grafomem ficou do tamanho do mundo. Homem. Ficou desse tamanho. Né? Então, o que que meu irmão, minha irmã faz? Né? O aluno que, que ele faz? Ele tem um verbo grafo, então ele tira o ômega. O que sobra é o radical. O que sobra é o radical. Aí você repete o radical, só o radical. Ao radical, você acrescenta as terminações grafo, grafeis, grafe, grafome, grafete, grafo sim. Agora vamos ver se aprender. Eu vou colocar aqui outro verbo. Que verbo é esse, pessoal? Alguém aí é capaz de ler? Didacos. Vai, Eudes. Didacos. É Didacos? Não, tem um S. Didasco. Didasco. Isso. De, das, co. Certo? Didasco. Então, o que, que eu faço para encontrar o radical dele? Que é, pessoal? É o ômega. Eu retiro só o ômega, nada mais. Pronto. Isso. E acrescenta, se for As fazer... terminações. Calma. Calma. Então, você pega o radical, bota aqui, e acrescenta essas terminações. Didasco, didasqueis, didasquei. Didascomem, didasqueté, didascursi. Então, vou fazer outro verbo aqui.
um verbo menor. Que verbo é esse? Verbo Dá para ler tem. aí? Lê aí. Verbo tem. Aí fica assim. Eu Não, tenho. lê é para ler, homem de Deus. Eixo. Eixo, eixo, é. Exo. Quem aí sabe? Exo. Eco. Eco. Isso aqui é um que. Eco. É o verbo ter. Ter. Eco. Para encontrar a raiz dele, o radical, como é que eu faço? Tira o ômega. Eu retiro terminação, que é o ômega. Então fica só eco. Eco. Aí eu repito. Eco, tenho. Equeis, tens. Equei, tem. Ecome, temos. Equete, tens. Eco, sim, eles têm. Ele tem. Então, você pega um verbo, seja qual for o verbo, alguém pode ler esse verbo aí? Vamos lá, pessoal. Eu consegue aí, ler? Consegue, Eudes? Pessoal, vou separar as sílabas. Dá para ler agora, pessoal? Anagnosco. Anagnos. Esse é o verbo ler. Para encontrar o radical dele, eu tiro o quê? Pessoal, responda, pelo amor de Deus. Sempre tira o ômega. Outro que não seja o Ailton. Para encontrar o radical, o que, que eu faço? Eu retiro o ômega de qualquer verbo. Eu retiro o ômega. O que resta é o radical. Aí, ao radical, eu apresento as terminações. O embaixo. Aí depois, eis. Aí depois, E ei. Depois, homem. ômega. Depois, te. E por último, sim. Eu leio, tu lês, ele lê. Então, agora que nós já vimos, eu aguardo o seu. Quem aí já leu até aqui na gramática que eu mandei, pessoal? Ou responda pelo chat, ou responda ao vivo. Ah, eu só respondo, pelo amor de Deus. Como é que eu posso dar aula se vocês não respondem? Bota em letra maiúscula, pessoal, pelo amor de Deus, estou vendo, não. Além de passar rápido, está muito pequeno, bota em letra maiúscula. Vamos lá. Quem já leu a gramática?
Então, vamos lá. Nós vamos hoje estudar substantivo. Então, quando a gente vai estudar o substantivo em grego, substantivo junto com o verbo são as palavras mais importantes de uma língua. Então, nós vamos estudar os substantivos terminados em ômicron, da segunda declinação. E aí eu coloquei aqui alguns substantivos para que a gente aprenda. Então, doulos. Doulos é escravo, servo. Doulos é escravo, servo. Eu vou falar para ela. Está dando para ver aí, pessoal? Eu botei aqui o maior que eu podia. Tá sim. Só o Eudes e o menino que estão respondendo. Jacivan, está dando para ler aí, Jacivan? Tá sim, professor. Obrigado, meu. Então, nós temos Theos, que é Deus. Né? Deus com D maiúsculo e Deus com D minúsculo, porque é o termo geral para Deus, Theos ou Theos. Adelfos é irmão. Adelfos é irmão. Quando eu digo Adelfos, eu estou dizendo irmão. Logos é palavra, verbo. Nomos é a palavra lei. Nomos é a palavra lei. Aí nós temos oikonomos, né? Que era o dispenseiro. É daí que vem a nossa palavra economia. Então, nós temos outro substantivo. Aí vocês viram que eu marquei o final deles em OS, Ômicron Sigma, de vermelho, para ajudar. Cosmos. Cosmos é a palavra mundo. Tem vários sentidos. Né? Pode ser o sistema, o universo. Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o cosmo existisse. Então, aí a palavra cosmo quer dizer universo. Pode ser humanidade, porque Deus amou o cosmos, a humanidade. Mas pode ser também o sistema corrupto. Não ameis o cosmos, nem o que nele há. Então, é traduzido basicamente pela palavra mundo. Mas nós, dependendo do contexto, vamos ver qual é o significado da palavra mundo. Outro substantivo que nós vamos ver é antropos. Antropos. É a palavra homem. É daí que vem a palavra antropologia. Antropos. O anthropos. É a palavra homem. Tem o sentido de humano, o ser humano. O homem, incluindo o homem e a mulher. Aí nós temos huios. Todas essas palavras, como você está vendo, terminam em os. Huios é filho. Aí nós temos angelos, que é a palavra mensageiro, anjo. Então, a primeira tradução de angelos é mensageiro.
Angelos é mensageiro. E artos é pão. Então, eu vou dizer agora em grego, e você vai ver aí do começo e me dizer que palavra é essa. Adelfos é o quê? Irmão. Irmão. Obrigado. Nomos. Lei. Lei. Instrução. Instrução. Doulos. Servo. Do Escravo. é escravo, certo? Cosmos. É Mundo. mundo. Antropos. É homem humano. Homem. Humano. Artos. Pão. Pão. Não, porque isso aqui vai ser muito bom para a gente, quando você vai interpretar a Bíblia, e geralmente quando a gente pega antropos, a pessoa esquece que é o ser humano. A primeira definição é que antropos é o ser humano. E essa palavra, ela é tradução da palavra ish, que é homem, lá no hebraico. No hebraico tem várias palavras para homem. Mas uma das que eu gosto de citar é ish, e mulher ishá. Então, tem outras palavras, né, nekevá, mas quando a Bíblia diz lá, Deus criou o homem, o Adão, a palavra é A-D-A-M, Adão, quer dizer o homem, nesse sentido aqui. Homem como ser humano. Aí, lá em Gênesis, diz assim, Deus criou o Adão. Macho e fêmea. Ishve-raishá. Criou o homem, Adão. Homem significava o ser humano, a humanidade. E a humanidade era composta de homens e mulheres. Aqui também a palavra antropos quer dizer o ser humano. A raça humana, em primeiro lugar. E depois, dependendo do contexto, quando vai dizer assim, o homem pecou, quer dizer só que o macho pecou? Não. Quer dizer que toda a raça humana pecou. Certo? Então, agora nós vamos ver como é que o substantivo ele aparece no léxico. Como é que você vai encontrar que você pega o léxico? Você pega a palavra angelos, ele vai aparecer assim, aí depois ele vai aparecer ângelo e o artigo masculino ho, para dizer que essa é uma palavra masculina. Aí vai ter assim o significado, um enviado, um mensageiro, anjo. Então você vai ver que a última coisa que acontece é o significado de anjo. Então, antes de tudo, ângelos é um enviado, mensageiro, e depois é que é anjo. Aí nós temos aqui antropos. Antropos, que é o ser humano. Primeiro é ser humano, homem, o indivíduo. Tanto faz se ele é homem ou mulher. Então, no texto, a gente vai ver se o sentido é geral, o ser humano como um todo, ou o ser humano masculino. Aí nós temos a palavra cosmos, aí ele vem assim. Aí vem o significado mundo, universo, sistema. Só que no grego, nós temos o gênero, nós temos gênero masculino, feminino, e no grego nós temos o gênero neutro. Por quê? No português, nós só temos dois gêneros, masculino e feminino. No grego, nós temos três. Nós temos o gênero neutro.
para aquelas coisas que não são nem masculinas nem femininas. Por exemplo, a palavra espírito, pneuma. Pneuma é do gênero neutro. Pneuma não é masculino, no grego, nem feminino. Né? Pneuma. Por exemplo, a palavra dom, doron, dom, certo? É uma palavra, nós temos várias palavras que são do gênero neutro. Então, nós temos masculino, feminino e neutro. Aí nós temos o substantivo masculino, singular e plural. E o grego tem uma coisa chamada de declinação. A segunda declinação, que é a mais fácil, o que é uma declinação? É como se você tivesse um armário de 3 portas. Na primeira porta, você colocasse todos os nomes que o radical termina em A, alfa ou eta. Na segunda, você colocasse todas as palavras que terminam com ômicron. E na terceira, você colocasse todas as outras palavras que terminassem com consoantes. Então, aí, qual é a vantagem disso? É que se você aprende uma da primeira declinação, você vai saber todas. Aprendendo apenas uma, todas as demais, você vai saber. Na segunda declinação, a mesma coisa. Você vai pegar as palavras terminadas em OS e ON. Se você aprender apenas uma, você será capaz de lidar com essa palavra, aprender com todas as outras. Então, o que o grego fez? O grego criou 3 declinações. Primeira, segunda e terceira. Na primeira porta, ele colocou as terminadas em alfa ou eta. Aí botou todas lá. Aí basta você aprender uma de alfa e uma de eta. Na segunda declinação, que é a mais fácil, eles colocaram as palavras terminadas em ômicron. Então, basta você aprender uma e você vai aprender todas, aprendendo apenas uma, aprender a declinar todas as demais. E assim na terceira declinação. Então, o grego, na língua portuguesa, nós temos a questão da sintaxe. Nós temos, por exemplo, na sintaxe, você tem aqui, na língua portuguesa, você coloca assim, o homem vê o pão.
O homem vê, deixa eu só colocar aqui menor. O homem vê o pão. O homem vê o pão. Na língua portuguesa, quando você quer saber o sujeito, você pergunta ao verbo. Quem vê? E a resposta é o seu sujeito. Então, quem vê o pão? O homem. O homem. Então, aqui está o nosso sujeito. O homem. Né? E o pão é o objeto direto. Quem vê, vê algo, vê alguma coisa. Então, se eu botar só o homem vê, fica incompleto. A gente pergunta assim, vê o quê? O que ele está vendo? Agora, quando eu coloco o homem vê o pão, aí não. Então, agora nós temos o sujeito e nós temos o objeto direto. Se eu disser assim, Paulo prega, Paulo prega o evangelho para Pedro. Vamos ver. Aí, como é que a gente sabe quem é, na língua portuguesa, quem é o sujeito? A gente pergunta quem prega. Quem prega? Paulo. Paulo. Então, nós encontramos o sujeito. Sujeito, Paulo. O sujeito é Paulo. Paulo. Quem é o sujeito? Paulo. Paulo. Certo? E o que Paulo faz? Pega o evangelho. Pega o Isso aqui é o evangelho. objeto direto. Então, isso aqui é o objeto direto. O evangelho é o objeto direto. Mas quem prega, prega algo para alguém. Quem prega, prega algo para alguém. Então, ele está pregando para quem? O homem. Para Pedro. Não, para Pedro, né? Que é o homem. Para Pedro. Obrigado. Para Pedro. Então, para Pedro aqui é o objeto indireto. Então, na língua portuguesa, isso aqui vem assim. E, às vezes, os escritores ainda complicam a situação colocando assim. Eles botam assim, aí botam uma vírgula. Para Pedro, Paulo prega o evangelho. Aí a gente tem que saber, vixe, agora. Aí a gente tem que saber que isso aqui é Paulo prega o evangelho para Pedro. Certo? Então, isso aqui é na língua portuguesa. Como é que o grego fez? O grego, como eles são muito inteligentes, eles descobriram uma maneira de cada palavra ter uma função na frase. Ter uma palavra para o sujeito, ter uma palavra para o objeto.
mudando apenas a terminação. Daí surgiu a palavra caso, que é o que eu vou explicar hoje. Então, o que que acontece? Eu vou pegar a partir daqui. No substantivo, a primeira coisa que a pessoa faz é encontrar o radical. Para encontrar o radical, a gente tira as duas últimas letras do genitivo singular. Mas como vocês ainda não sabem o que é isso, por enquanto, nós vamos tirar as duas últimas letras. Os. Quais são as letras que nós vamos tirar? Os. Então, eu vou colocar aqui. Para encontrar o radical, a gente tira as duas últimas letras. Os. Aí eu fiz aqui, ó. Tem lá na gramática, certo? Para encontrar o radical, tá aqui, você tem logos. Logos é palavra. Então, para você encontrar o radical, você tira as duas últimas letras. Pronto. Como é o radical? Pessoal, olha, eu estou muito preocupado. Teve gente que tirou 10. E como é que você não sabe ler? E tirou 10. Log. Isso aí. Tem gente que tirou 10 na prova e eu estou preocupado. Né? Porque não sabe ler ainda. Como é que tira 10 numa prova se não sabe o alfabeto? Vai lá, Hilton, de novo. Log. Pronto. Aí o que que eu faço? Eu acrescento as terminações, logos. Pronto. Então, para eu encontrar o radical, eu tiro essas duas últimas letras. Quantas, pessoal? As duas últimas letras. Duas. O que sobra é o radical. O radical não muda. O radical não muda. É por isso que nós precisamos encontrar o radical. Porque depois que você encontra o radical, você vai construir. Você vai construir. Certo? Então, eu tenho aqui log, é o radical. Então, eu quero escrever, eu sei que isso aqui é o radical de palavra. Então, eu coloco agora os. Logos, palavra. Aí, o que que o grego fez? Pegou, tirou o radical e mudou só as terminações. Aí ficou assim, logos. Veja que o radical não vai mudar. Logo, logon, logue. Então, na hora da tradução, aí nós temos o que ele chama de caso. Caso é essa mudança. Por exemplo, nós vimos que para a gente saber uma palavra, o substantivo em grego, em português, nós temos que perguntar o verbo. No grego, se ele vier com OS, geralmente ele é o sujeito. Logos vai ser o sujeito. Logos vai ser o quê, pessoal?
Sujeito. Sujeito. Então, você viu uma palavra no grego com OS, você já sabe quem é o sujeito. Então, o sujeito no grego ele vai terminar com o quê? Com OS. 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 Então, vamos lá de novo. Aí vocês vão ver, rapaz, a sintaxe do grego é muito mais fácil do que a do português. Então, como é que o sujeito vai aparecer? OS. OS. Então o substantivo vai terminar em quê? OS. OS. Certo? E aí, o acusativo, que é o do objeto direto, vai terminar em ON. O do objeto direto vai terminar em quê? ON. Então vamos lá. O do sujeito vai terminar em quê? OS. Vamos lá. Sujeito. Vamos lá. Sujeito. OS. OS. E o acusativo. O objeto direto. ON. ON. Então, OS. ON. OS. ON. Então, vou ajudar vocês para mostrar como fica mais fácil se você resolver estudar, certo? Então, eu botei aqui bem grande. Ó. Nessa primeira frase, qual a palavra que termina com OS? Deus. Que é Deus. Eu não estou vendo Deus aqui. Pessoal, esqueça a tradução. Hamilton, você é bom, meu. Tem jeito para grego, viu? Agora esqueça a tradução. Quando eu pedir tradução, vocês falam. Qual é a palavra terminada com OS? Deus. Pode dizer, pessoal. Deus. Deus não, mas não tem Deus aqui. Deus. É Deus. Theos. Aqui eu botei aqui, ó. Theos. Então, terminou em os é o sujeito. Terminou em os é o quê? Sujeito. Terminou em on, ele é o objeto. Terminou em on é o quê? Objeto. O objeto. Então, aqui é a palavra arton, que é pão. Arton. Então, esqueça português agora. Arton. Aqui é o verbo blepo. Blepo, blepes, blepei. Terceira pessoa. Vê. Então, Deus vê pão. Vamos lá. Deus vê pão. Pão. Vamos lá. Deus vê vai aí. pão. Pronto. Certo? E aí a gente sabe que ele é o... Quem está vendo o pão é Deus por causa da terminação. O-S. Aí, por causa disso, o grego pode botar do jeito que ele quiser, ó, que vai dar do mesmo jeito. Agora, nós temos, ó, arton, pão, blepei, teos. Continua a mesma coisa. Esse aqui é o sujeito, só que o sujeito agora está lá no final. Deus vê pão. Por quê? O que a gente pode mudar, embaralhar, e não vai mudar por causa da terminação. Então, a terminação, ela vai me dizer o que ele é. Se ele é sujeito, se ele é objeto,
E aí não importa onde vem. Basta eu aprender a terminação. Se eu aprender a terminação aqui, eu já sei. Arton. Ah, aquilo é objeto. Teos. Teos está lá no fim da frase. Mas ele termina em OS. Então, ele é o sujeito. Deu para entender até aqui, pessoal? Amém. Deu sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Agora eu pergunto, não fica mais fácil assim? Veja, ó, pessoal, eu mudei aqui em cima. Ó. Aqui eu botei na ordem normal. Deus vê pão. Aqui, se fosse em português, era pão vê Deus. Mas grego continua a mesma coisa. Mas o pastor Sebastião Bezerra, maior cantor gospel da galáxia. Eita, é forte. Então, pessoal, o que acontece? Um abraço aí para o meu amigo pastor Natalício. Né? Então, o que acontece? No grego, você tem assim, Theos, que é Deus. Deus. Para encontrar o radical, que é a parte que não muda, o radical é a parte que não muda, você tira o os. As duas últimas letras. Pronto. Tirei. Isso aqui é o meu radical. O que é isso aqui? Radical. Radical. E isso aqui é a terminação. Então, no grego, eu tenho dois tijolinhos também. É como se eu estivesse fazendo uma parede. Então, eu tenho o primeiro tijolo, que é o radical. Qual é o primeiro tijolo? Radical. O radical. Vamos lá. Todo mundo, vamos lá. É o Radical. Radical. Obrigado, pessoal. Ajudou. Viu? E o segundo tijolo é a terminação. Terminação. O radical não muda. Repita aí, vai lá. O Radical não muda. Radical não muda. Radical não muda. O que vai mudar são as Terminações. Pronto. Se o radical não muda, eu pego ele aqui e boto ele aqui embaixo. Ele vai ser sempre igual. Radical. Como ele vai ser sempre igual, ele não muda, eu posso repetir, correto? Corretíssimo. Pronto. Então, o radical não muda. Vamos lá. O radical não muda. Não muda. Pronto. E como é que eu faço para encontrar o radical? Tiro o os. As duas últimas letras. O que sobrar, né? Aí o radical não muda. Eu vou agora juntar. Então, eu tenho o primeiro tijolinho, o primeiro pedaço. Quero fazer uma casa. Quero fazer o substantivo. Qual é o primeiro tijolo? O Radical. radical. Qual é o primeiro tijolo? Radical. Radical. Né? Então, o que acontece? Eu já tenho, mas eu preciso de outro tijolo, né? Que é a terminação. Terminação. Então, a terminação vai ser os.
Terminação. Os. Então, aqui agora, eu tenho Deus. Deus. Qualquer divindade. Terminação. Então, agora, o que eu fiz? Eu tirei a terminação, botei bem longe. Ficou radical. O que eu faço? Eu junto. Juntei os bichinhos. Agora eu tenho a palavra. E a Se eu quero palavra. eu retiro terminação. Então, aqui eu tenho um tijolo para fazer o substantivo. Esse tijolo é o radical, ele não muda. Esse tijolo não muda. Então, eu tenho o segundo tijolinho para fazer e a terminação. Essa vai mudar. Então, quando eu quero fazer o substantivo grego, eu pego o radical e junto a ele a terminação. Aí vai ser assim, theos, que é o chamado caso nominativo. Aí vai ficar assim, teu. Pessoal, ó, irmão, seu microfone está ligado. Teu. Veja que o radical não muda. Aí o grego tem esse caso aqui. Esse é o nominativo. Nominativo é como você vai encontrar ele no dicionário. Como é que você vai encontrar ele no dicionário? No nominativo. Como é que você vai encontrar ele no dicionário? Nominativo. No nominativo. Aí você viu que o radical continua igual. Té e té. Continua igual, pessoal, o radical? Sim. 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 O que mudou? A terminação. A terminação. Então, o radical não muda. O que vai mudar é a terminação. Terminação. Certo? Então, o genitivo é o caso da posse. Aí, lá em cima é assim, Deus. Deus. É o Deus. Aqui, aí o genitivo, na ideia de posse, é de Deus. Agora, no genitivo, a ideia de posse. De De Deus. Deus. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Então, o que o grego fez? Olha como o grego é inteligente.
Ao invés dele botar essa preposição de, ele só mudou de os para u. Isso é o que a gente chama de declinar. É passar desse caso para esse. Passar do nominativo, onde é só Para o Deus, genitivo. para o genitivo, de Deus. Aí aqui ele vai ser o adjunto adnominal. Vai ser o quê, pessoal? Adjunto. Adjunto nominal. Fala aí, pessoal. Adjunto adnominal. Adnominal. Ah, agora, diga assim, ad quer dizer junto. Ad quer dizer junto. Ad quer dizer o quê? Junto. Então, na nossa língua tem assim, adjunto adnominal. Ad é junto é junto e nome. Então, quer dizer, literalmente, junto do nome. Então, no grego, quando ele quer colocar aqui, Sebastião é de Deus, ele coloca Sebastião teu. Sebastião de Deus, para dizer que pertence a quem? A Deus. Ah. Então, eles ainda fazem assim, ó, para ficar impossível da gente mudar. Eles botam assim, ó. O Sebastião. Não tem aqui o Sebastião, pessoal? É. Sim. Ó, o Sebastião, só deixa eu botar aqui. O que o grego faz para dizer que ele é de Deus, de Deus, de Deus, de Deus? Pega o teu e bota bem aqui no meio, entre U e Sebastião. Tá vendo como é que ficou agora? O teu Sebastião. Ah, aí fica assim, ó, o teu Sebastião. Aí a tradução é assim, ó. Sebastião. De Deus, Sebastião. Que é para não ter perigo de você errar. Ou então você coloca assim, o Sebastião de Deus. Mas, professor, por que eles colocam aqui no meio, entre o artigo, para todo mundo ter a certeza? Esse aqui É de Deus. pertence a Deus. Esse aqui é um sanfoneiro de Deus. Professor Então, Gilberto, diga, meu irmão. Opa. boa tarde a todos e a todas. Professor Gilberto, imagine que eu chego e digo assim, eu falo para a mulher do Sebastião, né? A irmã Fale Klein. não. Fale não. Eu falo para ela e digo assim, olha, Klein, o teu Sebastião é de Deus. Isso. Você coloca só assim, no final. Ah, coloca só no final. O teu. Você bota só no final. Né? Ou então você coloca entre o teu de Deus. Pronto, todo mundo vai saber a quem ele pertence, entendeu? Entendi. Então, pessoal, aprender caso é você resolver questão sintática. É você dizer, rapaz, já sei. Terminou em os, é o sujeito. Terminou em u,
Ai, pertence. Aí eu quero falar qualquer coisa pertence, filho de. Eu digo assim, ó. Vou botar aqui. E sus. O que é Jesus, pessoal? Vocês já sabem. Jesus. Jesus. Certo? Jesus. Huios. Que é filho. Então, como é que fica agora? Jesus. Pode falar o Jesus, filhos, pode ser assim? Jesus, o quê? Filhos. Filho. Por que o irmão botou filhos? Porque viu S, né? Ó, Isso. S, em grego, S não é plural. Não confunda com o português. Então fica Jesus, filho. Mas eu quero botar de Deus. Só faço isso. Eu. Só trocar a terminação? É. Ao invés de eu colocar teos, porque aí eu não saberia quem é o sujeito, eu coloco teu. Jesus, Filho filho de Deus. de Deus. Ou então eu coloco teu no meio. No meio de Jesus e filho, né? Para ficar mais assim, Jesus de Deus, filho. Isso é o que a gente chama adjunto adnominal, ele vem junto do nome. Então, na língua portuguesa, nós dizemos assim, Jesus, filho de Deus. Esse de Deus é o adjunto adnominal. Só que no grego, como é que eu vou conhecer? É só pela terminação. U. E a terminação os, eu já sei que ele é sujeito. Aí agora eu já sei, ó, que os é Deus, o é de Deus, aí vem o dativo. Ele vai mudar o caso de novo. O dativo, que é o outro caso, são 5 casos. No dativo, aí eu repito o quê? O que que não muda? O radical. Não muda o radical. Então, eu coloco radical aqui. É. Aí eu coloco aqui, ou. E aí, vai aparecer aquele izinho que vocês viram. Você lembra daquele izinho que tinha embaixo do ômega? Sim ou não? Sim. Que eu falei para vocês? Então tá aqui, ó, o radical e aqui a terminação de dativo. Então esse izinho embaixo é para você saber que aqui é o objeto direto. Então aqui é o dativo. Aí nós temos 3 casos, que é dativo em compor.
Aí tem uma confusão enorme, que você só vai saber quando estiver sabendo exegese. Porque assim, eu tenho tentado ajudar vocês a entender a língua grega, sim ou não? Sim. Tenho feito possível ou não? Até o impossível. Por quê? Muita gente não está levando a sério. Mais tarde, você vai ter uma disciplina chamada exegese do Velho e do Novo Testamento. Como é que você vai fazer exegese se você não sabe nem ler, nem escrever em grego? Aí o que acontece? O aluno não estuda agora e mais tarde paga. É o que acontece conosco. A gente, quando é jovem, rapaz, moça, adolescente, não está nem aí para estudar. Aí, quando chega nessa hora agora, fica todo mundo coçando a cabeça. Rapaz, que negócio é esse de objeto indireto? Qual é a diferença do objeto direto para o objeto indireto? Tem outra O pergunta direto, para fazer, não, professor? Oi? o direto é quando ela é direcionado Mesmo. para Peraí, deixa eu alguma ouvir a primeira pessoa, né? pergunta que foi. Diga aí mesmo. Pastor, Quem foi que perguntou? Não tem outra pergunta para fazer. Fui eu, Clevils. Por que, Clevil? Rapaz, essa pergunta aí é difícil para mim, meu irmão. Tu é doido. Maluco, doido, estou te dizendo. A gente paga. Lá na frente a gente paga. O que acontece, pessoal? Vocês estão vendo que, ensinando grego, eu estou ensinando a vocês português. Desculpa, vai... professor, desculpa, mas esse negócio de objeto direto e indireto, eu me traumatizei tanto em português, aí terminei o ensino médio, né, e pronto, graças a Deus. Aí o grego, você vem com esse negócio para cá, mas pra mim, tu é doido. É porque Deus quer que você aprenda. É porque, assim, não é difícil. O grande problema, Clevis, é que muita gente ensina difícil. Né? Qual é o grande problema, pessoal? A galera ensina difícil. Eu vou explicar para vocês de uma maneira bem simples. Que o trabalho do professor não é inventar. O trabalho do professor é aprender e depois descobrir uma maneira de como colocar na cabeça dos hereges. É só isso, pessoal. Certo? Então, por exemplo, um herege desse já foi traumatizado. Né? O que acontece? Você tem que saber uma coisa chamada transitividade verbal. A pessoa começa a fazer assim. Por exemplo, o verbo necessitar. Quem necessita, necessita de. Não é verdade, pessoal? é sim. Se você botar necessitar, vem logo a pergunta, necessita de quê? Que Quem prega, prega algo. Quem fala, fala alguma coisa. Quem pede, pede alguma coisa. Então, o que acontece? Quando você sabe isso e começa a fazer isso na sua própria cabeça, você vai começando a entender. Vai começando a deixar de ser esse bicho de sete cabeças. Você diz assim, quem prega, prega alguma coisa. Então João prega a palavra. Então é o objeto direto. Por quê? O objeto direto não tem preposição. O verbo passa direto. Então prega a palavra. Pronto. Pronto. Então, se do verbo, Clevius, para
o outro nome não tiver nenhuma linha, nenhuma preposição, então a gente diz que é direto. Passou direto. Professor, Aí o que então, vem na frente? Oi? professor, então ficaria assim, João batiza. Então seria o Pronto. batizar? Não. João batiza, quem é que está perguntando? Ailton. Quem batiza, batiza alguém, não é isso? Isso. Olha aí a transitividade. Quem batiza, batiza alguém. Aí João batiza o herege do Ailton. Pronto, eu já sei, não tem preposição, é objeto direto. Agora, se eu digo assim, necessita de comer, necessita de pão, aí esse de já é uma preposição, está no meio, apareceu aí. Então, o objeto é indireto. Então, se do verbo passa para a seguinte palavra, sem preposição, o objeto é direto. Se do verbo passa, comeu manga, pronto. Manga é objeto direto. Pediu dinheiro, é objeto direto. Pessoal, pelo amor de Deus, tem gente aí que eu estou ouvindo até ainda tem uma pessoa dizendo, ai, ai, Senhor. Deu para entender até aqui, Clevilson? Professor demais da conta. Então, tendo a preposiçãozinha indireto, não tem nada direto. Então, VTI, Acabou. VTD. Matou. Mas, rapaz, é só esse negócio aí, mano. Tu é Aí o doido, que né? acontece? Tem o verbo, Wilson aí é mestre, pastor. preste atenção, aí tem o verbo bitransitivo, que é aquele verbo que pede dois complementos. Paulo prega a palavra. A palavra é objeto direto. Para, Pedro, como para é preposição, então o objeto indireto. Porque é só você fazer assim, quem prega, prega algo, mas prega algo para alguém. Aí você diz, rapaz, né? Porque a pergunta, o fundamental é vocês saberem verbo. Verbo. Se você souber verbo... Peraí, professor, você estava falando de verbo transitivo direto e indireto. Agora, esse a É e os dois. para é o que mesmo? Como é o nome disso aí? Bitransitivo, é porque ele pede dois complementos. Minha Certo? Nossa Senhora dos crentes, menino. Tu é doido. Não é assim, não. Ó, tem verbo que só pede um complemento. Comeu manga. Pronto, só pede. Comeu. Comeu o quê? Manga. Então, isso aí é o objeto direto. Necessita de dinheiro. Como tem a preposição, é o objeto indireto. Deu para entender? É aqui? Esse direto aí não muda não, então, né, professor? Oi? Ele não muda não. Não, meu irmão, deixa eu explicar aqui. A coisa calma é porque vocês bagunçam. Vocês fazem a coisa ficar difícil. Ao invés de ir Não, mas eu devagarinho. entendi. Não, eu entendi. O Ailton aqui tá coisando aí. Ailton, mas presta atenção, Ailton. Eu entendi. Tem Professor, rebanho. já estava Tem traumatizado rebanho. tudo daqui a... Mas, rapaz... Então, ó, vou botar aqui, ó. Pois é, mas só eu mesmo para ainda ensinar a uns hereges desse português. Me passa seu Pix, Comeu. vou passar R$1.000, professor. Isso. Ó, pessoal, presta atenção. Tem o verbo comeu. Aí você pergunta, quem come, come alguma? Alguma coisa. É porque eu tenho que aprender também, hein, rapaz? Então, comeu Você a já sabe, Ailton. manga. Comeu a manga. Não tem preposição. Se não tem preposição, é objeto direto. O, de. Porque passou direto do verbo para a manga. Agora, Professor, se mas eu digo... esse azinho aí, mesmo sendo um artigo, ele não... Tem que ser uma Não, preposição obrigatória. é só preposição que atrapalha. Ah, beleza. Certo? É porque, assim,
eu sempre digo no seminário que era primeiro para explicar português para depois entrar com língua original. O que que acontece? Só tem duas coisas que vão ligar na língua portuguesa. É conjunção e preposição. São bem pequenininhas. Então, comeu manga. Pronto. Aqui eu já sei que isso aqui é o meu objeto. Agora, se eu digo assim, necessito de alimento, aí apareceu o tal do de, que interrompeu a passagem direta, que é a preposição. A de alimento. Então, aí é só você dizer assim, quem necessita, necessita de. Quem necessita, necessita de. Então, do que ele necessita? Do alimento. Do Arroz, arroz e pronto. feijão. Aí você pode botar, necessita do arroz e feijão. Só que existem verbos e eles pedem as duas coisas, como, por exemplo, o verbo pregar. Quem prega, prega alguma coisa. Então, prega a palavra. Prega a palavra. Passou direto, ó. Não tem preposição. Prega a palavra. Mas aí você quer dizer, para Ailton. Esse para é uma preposição. Então, aqui eu tenho o objeto direto, sem a preposição. É só olhar, depois do verbo, prega. Prega o quê? A palavra. E, para o Ailton, é o objeto indireto. Então, esse verbo tem dois complementos. Deu para entender? Obrigado, Cleber, professor. Show de bola agora, viu? Só Olha aí, um Ailton, viu? Dá um pix pro Ó, homem. o objeto direto, ele não tem preposição. O objeto indireto tem. Mas no grego é mais fácil. No grego vai resolver isso. Por quê? Porque no grego vai vir assim, ó, teou, para o objeto direto, teou. Quando vier o ômicron e o izinho embaixo, você já sabe que isso aqui tem uma preposição. É para Deus. Para Deus, por Deus, em Deus. Então, esse aqui, com essa terminaçãozinha, ó, com izinho embaixo, ó, com o izinho embaixo, ó, com o izinho embaixo, ele tem a preposição. Então, ele fica assim, para Deus. Ele fica para Deus, em Deus, com Deus. Aí você já sabe, aprendi esse negócio sem precisar lá da tal da preposição. Eu já sei que aqui tem. Então, como é o caso do objeto direto? Aqui, ó, indireto. E, professor, do objeto indireto, é on, teos, teou. Menino, quem é que está vindo a hora? Eduarda. Aí o que que fica? Fica assim, ó. Teon. Agora, aqui resolve o caso
No acusativo, Clevius, ele é o objeto direto, ó, on. Aí aqui ele é só Deus. Deus. Só Deus. Qual é a diferença? É que aqui ele é Deus como sujeito, Theos, e aqui ele é o objeto direto, on. Aí, ao invés de você decorar preposição, essas coisas, decora só isso aqui, ó. Aprende isso aqui. O com iotazinho embaixo, já sei que é o objeto direto, indireto. On é o objeto direto. O com iotazinho embaixo dele, né, é o objeto indireto, tem uma preposição, para Deus. On é só Deus. É o objeto direto. Então, aí eu fiz aqui para vocês, tem lá na gramática. Então, o que a pessoa faz? Tem logos, tira as duas últimas letras, encontrou o radical. Pega o radical, repete o radical e acrescenta os, Deus, o, de Deus, ou, com o izinho embaixo, para Deus, em Deus, por Deus, sempre com a preposição antes. Aí o grego fez isso sem precisar botar preposição. Só pela terminação você aprende até língua portuguesa. Aí não tem como você errar. Você diz, isso aqui é o objeto direto, indireto, indireto, indireto. O indireto, esse is vai embaixo. O indireto, esse i vai embaixo. E aqui o on é o objeto direto. On, O-N, O-N, O-N é o objeto direto. E aí tem o último, log. Isso aqui chama-se vocativo. É quando você diz assim, ó palavra. Ó palavra. Isso aqui não se usa muito no grego, não. Mas de vez Não, em quando vem assim. não, Oi, diga. professor, não entendi. Ó, a palavra, como é que é o exemplo aí? É porque no grego vem assim, Kyrie, quer dizer, ó Senhor. É uma exclamação. Você vai ver muito isso no grego, quando diz assim, ó Senhor, escuta a nossa causa. Então ele vai vir com esse ezinho aqui no final. É raro. Mas sempre que é uma exclamação, qual é o grande problema? É que quando eu falo com vocês e vocês falam comigo, pela entonação, a gente sabe se a pessoa está brincando, a gente sabe se a pessoa está fazendo ironia, dá para perceber se ele está perguntando ou se eu estou falando com vontade ou sem vontade, porque a voz denuncia. Agora, quando a língua é escrita, aí a gente não sabe. Está escrito ali, a gente não sabe a emoção que a pessoa tem, se ela está ironizando, se ela está falando a verdade. E aí, pelo caso, você consegue saber. Então, quando ele coloca assim, você vai encontrar de todos esses jeitos na Bíblia. Mas no dicionário você só vai encontrar os, logos. Aí depois, logo, de Deus, da palavra. Logo, em palavra. Logo, palavra. Ah, professor, só que isso aqui é palavra como objeto direto. Ah, então vem sempre depois do verbo. Vem depois do verbo. E log, aqui é ó palavra. É quando trouxeram uma palavra para você que magoou, que doeu, você diz assim, ó palavra. Então eu botei aqui as terminações. Aqui, bem bonitinho.
Hoje nós só vimos singular. Aqui, ó. Os. Botei aqui, ó. Singular. Você retira a terminação, encontra o radical. O radical não vai mudar. Aí fica logos, logo, da palavra. Logo, na palavra. Logon, palavra. Logue, ó, palavra. Então, Deus dê a vocês uma boa semana. Assistam. Ouçam. Pelo menos 10 minutos a cada dia. Não precisa ninguém. Se você tentar assistir a aula todinha, é bom. Mas no final da aula, você já esquece o que eu disse no começo. Agora assista 10 minutos hoje. Volte. Veja de novo. Amanhã assista mais 10 minutos. E assim, você vai ver que você vai aprender. Mais alguma pergunta? Está chegando o nosso horário. Muito satisfeito, Não? professor. Obrigado. Viu? Não. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo.